Boa noite! Hoje é dia de live, uma live espetacular, onde vamos falar sobre equilíbrio emocional, um pilar mais importante da saúde, em que mexe com todos os outros pilares, que são alimentação, estilo de vida, mobilidade. Vai ser muito legal o tema de hoje. Estou chegando um pouquinho antes para vocês virem chegando, chamando pessoas. Se você considera importante esse tema, manda o aviãozinho, avisa as pessoas que essa live vai acontecer daqui a pouco com Clarinha, Clara Damastor, uma pessoa muito querida, parceira, amiga, que tem uma visão fantástica, não é? Do além corpo, da parte emocional, tem uma bagagem muito grande que vai trazer muita contribuição para a sua saúde, tá certo? Vamos ver quem já chegou. Opa, Silvia, que bom que você pode estar aqui. Que legal, fico feliz. Isa, legal. Ilzane, Ilza. Muito bem. Soleane, show. Vamos lá, chamando mais gente para participar dessa live, que muita gente tem falado do equilíbrio emocional, principalmente nesse período em que a gente tem vivido, né, de reclusão, em que está tendo um turbilhão emocional muito grande, tem dado irritação, tem hora que dá tristeza, é uma festa. Então, assim, vamos entender um pouco o que essas emoções podem trazer para o seu corpo. Isso aí vai ser muito interessante. E Clara tem uma visão integrativa que é baseada na medicina oriental, na medicina tradicional chinesa, que ela sabe bem essa relação emoção, órgão, como a emoção influencia nesse órgão, quais desequilíbrios podem ocorrer. Então, assim, venha, chame mais gente, que vai ser muito, muito, muito mesmo esclarecedor para que você entenda mais o que tem acontecido com o seu corpo nesse período. Vai ser fantástico. Opa, Clarinha. Clarinha chegou. Vou chamá-la. Vamos lá. Espero que ajude para que possamos conversar com tranquilidade. Já chamei, tá já chegando. É uma pessoa muito querida. Vamos ver se a internet ajuda. Oi, gente! Oi, Aninha! Bem-vinda, Clara. Muito obrigada por ter aceito o convite. Estava falando aqui para as pessoas o quanto eu te admiro e respeito e da visão que você tem além corpo, né? Da influência da mente sobre o corpo e de outras coisas que a gente vai comentar por aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade, né? Não podia negar um convite desse, não, de jeito nenhum, porque é a maneira da Vai gente ser compartilhar, fantástico. né, com outras pessoas. É isso aí, a gente pode contribuir bastante, principalmente você com essa bagagem que você tem. E por isso eu queria que você se apresentasse, porque tem muita gente que não te conhece. Apresente-se. Tá certo. Eu sou Clara Damastor, né? Norberta Damastor. Eu sou fisioterapeuta de formação. Mas eu digo que a fisioterapia ela me deu um presente maravilhoso durante o meu primeiro ano de graduação, que foi conhecer a medicina chinesa. Eu já tinha feito acupuntura, né, e homeopatia, um problema que eu tinha de garganta, de a rinite alérgica muito séria que eu tinha durante a minha infância. E eu fui curada, né, fui tratada através da acupuntura e da homeopatia. Mas eu nunca imaginei que um dia eu pudesse trabalhar com isso e amar assim, de todo o meu coração, de toda a minha alma, que você sabe que eu faço o que eu gosto, que eu faço o que eu amo, né? Então, foi no primeiro ano de graduação, eu digo que a fisioterapia me presenteou a medicina chinesa, isso em 2008, e desde então, de lá para cá, eu só venho me aprofundando mais, né? Me conhecendo mais, me tratando mais, e assim eu posso ter condições, né, de contribuir melhor na vida das pessoas.
Então, hoje, Clara deixou um pouco a fisioterapia tradicional de lado, né? Um pouco, vou dizer Uhum. assim, durante esse processo, que eu fui sentindo que as pessoas precisavam de um suporte maior, né? E a medicina E chinesa, principalmente ela é agora, né, muito Clara? isso, principalmente agora. E a medicina chinesa, para mim, eu me apaixono cada dia mais por ela, porque ela diz que a gente tem que ter o equilíbrio entre mente, corpo e espírito, né? Então, se a gente consegue ter esse equilíbrio entre esses três aspectos da nossa vida, a gente consegue viver com leveza, a gente consegue viver em paz, e acredito que é isso justamente que o mundo está precisando mais do que nunca agora, né, Aninha? É verdade. E foi justamente por isso que eu lhe chamei, pela sua bagagem que você tem e da contribuição que você pode dar para as pessoas, para elas entenderem o que está havendo no corpo delas. Porque tem pessoas com mais dores, problemas renais, circulatórios, e não estão entendendo que são as emoções dela, né, dela, que estão alterando esse equilíbrio desse corpo. Né? Então, assim, as pessoas Com entendendo certeza. mais E hoje essa eu trabalho constelação, associada à medicina chinesa, à constelação familiar, aí vem as práticas meditativas, vem a parte da fitoterapia. Então, tudo isso para quê? Para contribuir ainda mais na vida das pessoas. Ah, Clara, e por que isso agora, né, Aninha? Por que as pessoas agora estão mais doentes? Antes de começar essa pandemia aqui no Brasil, o ano passado, meus professores, eles já diziam, olha, gente, vocês se cuidem, vocês se preparem, que o ano que vem as pessoas vão procurar mais se cuidar emocionalmente, porque elas vão perceber ainda mais que estão mais doentes emocionalmente, tá? Então, a gente não sabia que essa antes, pandemia ia isso, e ela não, a gente não sabia que ela ia explodir nessa magnitude aqui no Brasil também, né? Então, eles sempre vinham dizendo para a gente isso, né, no final do ano passado. E isso um aspecto muito bom, Aninha, que eu digo, né, dessas percepções, uhum, por quê? Porque é uma coisa que eu tenho aprendido muito com a medicina chinesa, com essas práticas que integram a gente quanto ser, é que a gente precisa se sentir mais para poder se entender. Porque existem coisas que a gente não entende. é Existem verdade. E coisas que não são interessante, entendidas. interessante, Clara, que as pessoas buscam muito fora. Ah, que fulano vai me ajudar, ciclano vai me ajudar, e esquecem de olhar para elas, né? Que a resposta está dentro da gente, não está fora. Ninguém Isso. vai dar a resposta, né? Nós é que damos a resposta, nós é que realmente sabemos o que precisamos. E justamente aí, fala para Isso. mim, vai, senão eu estou tão falando que você não tem ideia. Senão não deixa você Eu falar. adoro conversar. E assim, quem tiver pergunta, né, Aninha? Quem tiver pergunta, vai Isso, fazendo pergunta aí que você vai anotando e depois vai isso, fazendo. Gente, joia. é muito interessante isso que a Ana trouxe pra gente, por quê? Porque a gente não aprende a se escutar, a nossa educação não ensinou isso pra gente. A nossa educação não ensinou a gente a lidar com os nossos sentimentos. A nossa educação, eu vou falar aqui no Nordeste, né? Vou falar por nós que estamos aqui. A nossa educação, ela tem um lado muito pesado, muito de muita dor, de muito sofrimento, daquilo que se você chorar você é fraco, se você sentir raiva você também Imagina. está errado, se você estiver angustiado você também está errado, é porque você é fraco. E não é assim, Não é. né? Não existem sentimentos ruins, não existem sentimentos ruins, existem sentimentos. Só que foram colocados para a gente que sentir dor é ruim, que sentir raiva é ruim, que chorar é ruim. E dentro da gente vira um caos, né? Vira um Fica caos porque reprimido, né, Clara? Fica fica. reprimido. Isso, e essa repressão desses sentimentos vai chegar a um ponto, né, que aí vem, eu já trago as leis da física, que vai estourar, porque a pressão vai ser tão grande que dentro da gente não vai suportar mais. Fora, Ana, que Isso. muitas vezes, e assim, 80 a 90% das vezes,
a gente vem trazendo coisas que a gente herdou, porque não sei se todo mundo sabe, mas a gente não herda só características físicas. A gente herda uma sobrecarga emocional também. Ui, me arrepiei. É isso aí, é verdade. Verdade. Fale-nos a respeito E disso. essa sobrecarga emocional que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, vai sendo manifestado à medida que a gente vai experimentando situações semelhantes àquelas, né? A questão da Então, repetição, né, Clara? No caso, eu tenho a experiência de uma comunicação agressiva, né, na família. É sempre, porque você fez isso, você fez aquilo outro, né? Eu estou triste. Então, assim, é sempre o outro, é sempre o outro, é sempre o outro. E, querendo ou não, a gente repete. Vai repetindo, repetindo, e gera angústia, a gente não sabe por que gera isso dentro da gente, gera conflitos, e depois do autoconhecimento é que a pessoa vai percebendo, poxa, mas por que eu ajo assim? Como é que eu posso fazer para isso. mudar? E outra coisa, dói, né, Clara? Que as pessoas pensam que o autoconhecimento é leve, é só meditar, é só coisa boa, mas não, gente. É árduo. É. Dói. Eu só Dói. posso dizer uma coisa assim, vale a pena e a gente fica mais leve. Né, Aninha? Fica, fica. Mas é porrada, viu? É porrada. Não pensa que é Vale a brincadeira, pena, não, tá? viu? Vale Mas, a pena. assim, vale a pena. Vale a pena, porque você conhecendo os porquês, né, fica mais E fácil dentro trabalhar. isso, e nesse Clara, contexto que você me traz, eu já me vem agora essa questão da culpa, né? Porque dentro desse processo que isso. você falou agora, que você contou, então a gente E, aprende que sempre existe um culpado de alguma coisa na nossa educação, né? e qual é o Então, se a órgão que gente é sente raiva atingido por pela conta do culpa? Diz outro, aí. Qual é o órgão atingido pela olha, culpa? Diga eu aí. digo o seguinte: existem essas questões dos sentimentos com os órgãos, né? Em relação à Isso. medicina chinesa. Ó, a tristeza a gente vai associar, por exemplo, ao pulmão, né? Isso Raiva, anota a aí, gente gente. Anota. Ah, a raiva a gente vai associar com o fígado. E é muito interessante porque a gente pode danificar, sim, né, um órgão de origem por esse sentimento, mas que as coisas no corpo da gente não acontecem isoladamente. É tudo junto. Então, eu posso ter um processo de raiva que vai chegar, por exemplo, no meu estômago por um processo de ansiedade ou de frustração que a gente viveu. Eu posso chegar no meu coração, né? Por conta de uma raiva acumulada, por conta de tanta coisa que eu acumulei, que eu engoli, e que estourou no meu coração. Eu posso associar também. Então, assim, as coisas elas sempre são multifatoriais, sabe, Aninha? Então, isso. assim, eu Isso que trago também o exemplo, já que você perguntou, eu trago o exemplo da criança que faz xixi na cama, né, quando é é pequena. importante, né? Então, é medo. Então, a bexiga lá está relacionada com medo, né? Então, as preocupações excessivas também danificam o baço, também danifica outros órgãos que a gente vai sentindo como é que está sendo esse percurso dentro da gente. Então, voltando à questão lá da culpa, a gente aprende que existe um culpado por tudo. Existe um culpado porque eu estou triste, existe um culpado porque eu estou com Sempre o raiva, outro, né? né? É o Isso, outro. Eliab, tudo está interconectado. Né? Eliab também é um mestre aí de medicina chinesa e ele está aqui, gratidão por estar aqui com a gente, tá, Eliab? Então Ah, tá tudo bem-vinda, Eliana. interconectado. Então a gente fala, eu gosto de falar sempre isso, sabe, Aninha? Para a gente não ficar pensando assim, a minha raiva, a minha raiva, né? Que a gente aprende a dizer isso, a minha raiva, a minha dor, a minha doença. Daqui a pouco a gente vai Toma falar sobre posse, né? isso. Eu não quero tomar posse mais de Uma nada. Tem posse, nada aí eu meu. digo, não, a minha raiva está lá no meu fígado, né? Só que quando a gente vai sentir a história, às vezes é um processo de abandono que eu tive lá atrás.
E que esse Uau! processo de abandono, né, gerou um processo de irritabilidade muito grande, né, de intolerância, de sentimento de injustiça, e que eu fui aprendendo a levar. É tanto que se a gente for olhar pela luz da constelação, né, você Sim, me trouxe essa questão da irritabilidade, né, desses processos sim, de comunicação violenta. Então, está associado também a processos de exclusão, né, dentro do contexto familiar, do sistema familiar. O meu sistema familiar não é só meu pai, minha mãe e meus filhos. Meu sistema familiar de onde eu vim, né? Que a gente perdeu também isso, né, Ana? A gente também perdeu essa honra aos nossos ancestrais, aqueles que vieram antes da gente. é Então, por isso que verdade. a gente está adoecendo mais. A gente está adoecendo mais porque a gente não está honrando nossas raízes, a gente não está alimentando as nossas raízes. E por E é isso que importante surgiram. passar isso para as crianças, né, Clara? Que eles escutem Isso. mais, vivenciem mais. Agora, como estamos reclusos, faz uma ligação, videochamada, para que eles criem vínculo com esses ancestrais, saibam um pouco da história. É importante. E a gente vai se abandonando, né? E a gente vai deixando e rejeitando essas nossas raízes e a gente vai adoecendo, Ana. Porque aquela E, questão, uma árvore ela, de copa grande, ela não vai crescer se as raízes não estiver bem estruturada e bem alimentada. Não existe crescimento de planta sem raiz. Não sim. existem. E, e interessante que muitas pessoas rejeitam, né, a história do pai, da mãe, dos avós, dizendo, não, isso não me pertence. Só que pertence, né, faz parte da sua história. E quanto mais a gente rejeita, mais a gente puxa, né, para a gente. E eu E digo a gente assim, Cláudia, puxa. eu sou muito grata a você, porque você me tirou dos porquês, que eu olhava muito para trás. Por quê, por quê, por quê? E hoje eu vejo como. Eu vejo o presente e vejo como eu vou fazer para ir adiante. E isso foi uma mudança muito grande na minha vida, que eu comecei a me encontrar. Deixei de olhar para a escuridão. Né? Quando a gente olha muito para trás e Agora só. quem está se arrepiando sou eu, viu? Pois é, eu olhava para as trevas, como é que eu ia me aproximar da luz se eu olhava só para trás? Não é? Então, assim, é importante a pessoa se situar no presente. Passou o que passou, passou, gente. Foi. Né? É importante respeitar, honrar, principalmente os pais da gente, porque se a gente não honra, a gente não consegue caminhar. Esse é um aprendizado que eu tenho tido, né, diariamente. É fácil? Não. Não porque é um espelho. Né? O que a gente vê e não gosta é porque a gente tem, né? E precisa trabalhar. Então, a partir desse momento que você toma consciência, você se enxerga através dos seus pais, você começa a criar os porquês para seguir adiante. E eu sou muito grata a você por isso, viu? Tá aqui Ai, recebo, recebo. Por isso que minha a gratidão gente por está aqui você. aprendendo. Oh, recebo. A gente está aqui aprendendo, né? Porque se a gente não partilhar aquilo, as nossas experiências, quem seremos nós? Eu acredito que a cada partilha que a gente faz, a gente multiplica esse conhecimento, a gente vai gerando essa corrente do bem, né? Porque Isso. toda vez que a gente comunica, toda vez que a gente partilha, para isso que eu tenho entendido que as redes sociais servem, né? Para a gente comunicar e ajudar e ser luz para essas pessoas, Aninha. Porque a gente teve essa graça, Aninha, de entender isso, só que tem gente que ainda não entendeu, né? E É, não tem esse é verdade. conhecimento. Isso está tudo certo. Tudo certo. Muitas pessoas vão abrir a nossa live e vai dizer essas duas são duas loucas. Não falando nada com nada. Né? E tá tudo bem, tudo E o certo. interessante disso tudo é justamente colocar para quem está aqui assistindo agora ou depois que vai ficar gravada, né, Aninha, essa Isso, live. vai sim. Vai ficar no E tudo isso IGTV. que a gente está falando, gente, é cientificamente comprovado, tá? Isso. Isso que a gente está falando não é charlatanismo, isso que a gente está falando não é conversa jogada fora, isso que a gente está falando é cientificamente comprovado. A medicina chinesa é uma das medicinas mundiais, né, que é milenar, junto com a medicina Ayurveda.
né? Junto com a medicina japonesa e com outras medicinas das grandes culturas. Então, não são conceitos que nasceram ontem ou que estão nascendo hoje, não. É São milenar, conceitos gente. que vêm há milhares de anos. E E, essa concepção... e o interessante está vindo um retorno às origens, né? O retorno às origens, ao autoconhecimento, ao campo, não é? Ao encontro com a família, coisas que aconteciam há muitos anos atrás que agora estão voltando. E dando sentido a coisas que a gente muitas vezes vem repetindo a vida toda e não entende. Porque o pai da medicina, o que é que ele diz primeiramente? Médico, conhece-te a ti mesmo. Então, o que é que ele quer dizer? Gente, se vocês não se conhecerem, vocês não vão conseguir ajudar ninguém. Verdade, verdade. Por isso, E que a digo isso para os nossos colegas, né, claro, da área da saúde, porque, assim, para cuidar do outro, principalmente depois dessa situação que nós estamos, nós precisamos ter uma sensibilidade maior, né? E para poder chegar no outro, ser mais empático, sentir a dor do outro, é importante que você se conheça. Porque se você não se conhece, você vai bater de frente com os suas sombras, não é? Quando encontrar com a sombra do outro e não vai conseguir resolver. Porque você não achou a solução para a sua sombra. Traduzindo o que a Ana Paula está falando. Gente, o que te desagrada no outro é coisa de você que você não aceita. Isso. Exatamente. Questão do julgamento, Cada rejeição que a gente tem do outro é uma rejeição interna que está naquele processo de inconsciente. Ah, claro, é besteira, tá bom. Depois procura aí na neurociência que ela te explica isso também, tá? Porque, eu já tinha São Tomé, claro. E assim, eu estou compartilhando, né, Aninha? Vai fazer 12 anos que eu trabalho com isso e eu sei que eu não sei de nada e eu preciso saber mais. E é isso que me motiva, porque quando uma mãe liga para mim, como ligou hoje, que a criança está há 3 meses sem fazer processo de terapia comigo, né? Que a gente faz o fortalecimento, faz a acupuntura, faz um monte de técnica, mas a criança estava há 3 meses sem fazer nada. E ela fez uma tomografia, que ela estava com a estenose do canal medular e estava com muita dor. E dentro de toda é a diminuição do espaço da coluna. Um apertamento, né? Um apertamento lá da coluna. Onde passa os nervos. Estava apertado. Obrigada, Aninha, obrigada. Então, quando ela me ligava hoje, que foi para um retorno, né, com o médico, e fazia a ressonância, e o médico percebia que tinha tido uma diferença grande de uma tomografia para outra, mesmo a criança, a primeira tomografia tinha sido feita no ano passado, e mesmo com esses 3 meses, né, a criança não teve alteração. E eu dizia para a mãe, a gente não fez um paliativo, a criança foi tratada. Isso. E como ela foi tratada justamente, mesmo com 3 meses sem fazer atividade física, sem fazer acupuntura, sem fazer nenhum desses processos, a criança está bem. Uhum. E esse trabalho que Clara está falando é neurológico, tá, gente? Uma criança que tem problema de movimentação. E Clara trabalha com isso também. Isso, então, nesses processos, eu trabalho de criança a idoso, tá? Independentemente da dor, vamos assim dizer. O meu nicho de trabalho hoje é dor, depressão, estresse e ansiedade. Então, a gente trabalha com abordagem, né, bem complexa sobre isso. Então, isso tudo para dizer a vocês, né? Se a família não tivesse dentro do contexto, se a gente não tivesse trabalhando aspectos relacionados a toda essa gama de coisa que a gente já trouxe, né? A gente não teria tido o êxito, vamos assim dizer, né? O sucesso que a gente teve, porque não cabe a mim, não cabe a Ana Paula resolver teu problema. Não cabe a gente fazer isso. E é importante
mostrar para as pessoas que estão nos vendo aqui agora que o aconchego da família, né, o que vai além do indivíduo, que no caso a criança são os pais. A importância desse equilíbrio desses pais para a criança se sentir bem. Não é? No caso do adulto, é o entorno, é o convívio social, é o trabalho, né? É a parte religiosa também que influencia muito, né, Clara? Os conceitos que a pessoa traz de certo e errado. Então, assim, são várias camadas que envolvem o estado emocional da pessoa e que vão interferir diretamente na saúde dela. Né? Isso, Diz eu aí. digo sempre assim, que todo mundo tem uma região mais sensível do corpo. Algumas pessoas são a coluna, outras pessoas é o sistema linfático, outras pessoas é o intestino, outras pessoas é a cabeça, vamos assim dizer, né? É o coração, é o estômago. Então, diante daquilo que você traz de sensibilidade, de área sensível, seu corpo vai somatizar suas emoções, aquilo que você não conseguiu entender ou viver naquela região. Então, quando eu digo assim, uma raiva, ela pode se manifestar de mil maneiras no corpo. Pele. Na pele, né? Então, assim, a raiva, uma raiva que eu sinto pode manifestar na dor de cabeça, né? Outras pessoas têm uma crise de coluna, outras pessoas retêm líquido, né? Outras pessoas retêm fezes no intestino. Então, a gente vai manifestar, por isso que eu me apaixono cada vez mais por essa área, Ana Paula, porque assim, não é uma área fácil de se estudar. Porque cada pessoa é um mundo, então cada pessoa é um ser diferente que é um desafio constantemente para você, né? Toda pessoa que chega é um mundo que você vai sentir, é um mundo que você vai adentrar. Então você precisa estar primeiramente bem com você. Por isso que lá no consultório, a primeira coisa que eu digo a vocês, ó, vai ter dia que eu vou desmarcar a consulta porque eu não vou estar bem e eu não vou poder te atender. Eu também. Então, eu digo isso porque quando eu digo isso, eu me coloco de igual para com o outro. O outro, Isso. naquele momento, está me pedindo ajuda porque não está bem. Amanhã pode ser eu. E a E não vida vai podem ser ser, sempre assim. não podem ser dois doentes, né, Clara? Senão, ao invés de ser curador, a gente Isso, e, soma uma coisa, a e ser outra dois coisa que eu doentes. aprendi com essas práticas foi que eu dou o que eu tenho. Isso. Eu dou o que eu tenho. Isso. Se eu estiver muito cansada, muito estressada, se eu estiver esgotada, eu vou dar isso para os meus pacientes, para as pessoas que vão me pedir ajuda. Então, não é Principalmente quando a justo gente toca, né? Tocou, isso. adeus, E assim, passou. a gente que lida com essas situações é uma forma de eu ser justa com aquela pessoa que me pede ajuda, né? Isso. Então, se alguém chega lá no meu consultório, ele vai para mim pedir ajuda. Então, quando eu piso no consultório, quando eu saio da minha casa, eu tenho que estar bem, eu preciso estar bem. Porque eu não sei o que é que eu vou encontrar, eu não sei quem eu vou encontrar, ou como eu vou encontrar. Ana, eu sempre digo uma coisa: as pessoas não pedem ajuda pequena ou ajuda grande, isso não existe. Existe ajuda. E isso é Ajuda. imensurável. Isso é E, e é, um, imensurável. e é uma ajuda que não tem parâmetros, não é, Clara? Porque a gente chega para doar. Não importa a quantidade, nem que Isso. tipo de ajuda seja. Muitas vezes acontece comigo, né, das pessoas chegarem para conversar. Não querem um tratamento, que é apenas uma palavra. É muito Ou, comum isso. Então, enfim, não é que elas não precisassem de um tratamento. Às vezes elas precisam de algo que para elas seja um tratamento que não seja físico, Ana. pois Às é, que eu vezes eu considero mais trago importante, né? necessidade, às vezes eu trago necessidade de que me olhem nos olhos, talvez porque meu pai ou minha mãe nunca me olhou no olho, nunca me escutou. É verdade. Talvez porque o meu companheiro ou a minha companheira nunca tenha parado para me escutar
e eu nunca tinha tido a oportunidade e a coragem de me abrir com alguém. Uma coisa Verdade? que meu professor Bartô sempre diz é que a gente precisa ter sempre, sempre coragem e humildade. E isso fica sempre martelando na minha cabeça, coragem e humildade. E É, gratidão, né? coragem, A questão da gratidão é um negócio tão sério que eu tenho percebido até em mim, que muitas vezes eu esqueço de agradecer, né? e E, a gente precisa, só sim, para concluir, Aninha, a gente precisa ter humildade para reconhecer que precisa de ajuda e precisa ser ajudado, né? E coragem para executar isso, né? verdade. Então, a gente precisa sempre desses dois, esses dois vão me levar a reconhecer que eu preciso agradecer mais, a reconhecer que eu preciso dar mais um passo para amar alguém ou para dar alguma coisa a alguém. E isso está sempre dentro da gente. É verdade. E a gratidão vem da humildade, né? De você entender que você depende do outro, você não é só, é sempre primeiro, né? Fazer o que você deseja sempre e não saber escutar o outro. A questão do ouvir e escutar é muito interessante porque muitas vezes a pessoa pensa que está escutando, mas ela apenas ouve. É só um ruído. A gente não chega no sentimento do outro realmente. E precisa ter humildade para isso, realmente. É verdade. Gente que está aí com a gente, está todo mundo entendendo? Porque eu e a Aninha, a gente fica aqui, né, conversando, a gente ama fazer isso, mas eu quero saber se vocês estão entendendo, tá? A Liabe falou aqui alguma coisa, né? Parabéns e gratidão a vocês. Tinham de sair, pois tinham live. Muito bem, obrigada, Liabe. Gratidão. Pessoal, vocês estão entendendo? Tá dando para entender essa linguagem que a gente tá usando? Fala aí pra gente, por favor. E sim, bota um Flávia. legalzinho aí, bota coraçãozinho, amo coraçãozinho. Sim, Pátio disse que sim, Flávia disse que sim. Oi, Flavinha. Se vocês tiverem alguma pergunta, vão fazendo, tá? Então, Tem uma Ana, isso é tão... interrogaçãozinha, uma caixinha com Tá, interrogação, vocês escrevem lá que a gente fica vendo a pergunta com mais facilidade, tá certo? Tendo alguma pergunta, isso. colocam para a gente poder responder, Clarinha responder. Nós. E é interessante, Ana, essa questão do... Concordo também, Gratidão, Flávia. gratidão, Flavinha. E é interessante essa questão da gente associar, você está proporcionando isso para as pessoas, né? Como é que acontece essa questão do emocional junto com o corpo? Então, Isso. nesse período, né, uma coisa que você me perguntou no início da live, a gente está vivenciando processos dentro desse isolamento social que estão nos empurrando para dentro da gente. Então, muitas vezes eu estou tendo mais crises de pânico, eu estou acompanhando muitas pessoas de fora, online, Uhum. e a grande maioria com depressão, com síndromes de pânico. Então, eu estou sendo empurrada para dentro de mim. Só que, como você falou, Ana, existe muitas coisas dentro de mim que eu não conheço. Uhum. Então, à medida que eu vou me conectando com elas, eu vou me desesperando, porque eu não me reconheço dentro desse sistema. Porque muitas Interessante. vezes me foi ensinado a não ser quem eu sou, mas ser quem o pai queria que fosse, a ser quem a mãe queria que fosse, ou eu mesmo adotei uma postura ou uma personalidade, vamos falar, como se fosse o velho cavaleiro preso na armadura, né? Excelente Então, livro, eu viu? vou me... Indico. É ótimo. E a gente vai criando uma armadura por necessidade da vida, né? E chegar a um ponto que a gente não sabe mais identificar o que é da gente e o que não é. Então a gente adota aquela armadura por defesa, né? Porque é um instinto animal se defender. E a Uhum. gente vai se perdendo. E quando chega no momento desse que a gente está vivenciando de pandemia, a gente vai sendo empurrado para dentro da gente e chega a um ponto que a gente se pergunta: quem é que eu sou?
Eu sou a armadura ou sou esse ser que está dentro da armadura? Será que eu consigo viver sem armadura? Consegue? Consegue? Então, assim, conseguir eu consigo, mas como é que eu faço para fazer isso, né? Isso eu creio que é uma das minhas missões dentro do consultório. Ensinar as pessoas a viverem bem com elas mesmas. Porque a dor, a doença, ela é só a pontinha do iceberg. Isso, A gente aprende a ver além, né? isso. Então, não é a dor na coluna que importa para a Clara. Não é, e nem para Ana Paula, não é a dor no joelho, não é o Não. intestino preto. A gente aprende a acolher vocês. Quando a gente acolhe vocês, né? Quando a gente acolhe vocês, a gente consegue se conectar. Por isso que no começo da live eu disse, existem coisas que a gente entende e coisas que a gente sente. Quando a gente Isso. consegue sentir vocês, a gente consegue identificando o que foi que levou o corpo, né, o ser, a desenvolver isso tudo. Porque O não é como a gente interessante, vive com dor, a gente não nasce com dor. o interessante, Clara, no caso, a minha habilidade, né, que eu trabalho com as mãos, com a massoterapia, é, é fácil para mim eu descobrir dores emocionais na musculatura. E que muitas vezes desestrutura a pessoa com que eu estou trabalhando, porque mexe em coisas que ela não queria mexer, né? Porque desperta. E o interessante é que às vezes a pessoa esconde. Não é interessante? A musculatura está lá, a dor emocional está lá, mas o receio de entrar em contato com aquela emoção é tão grande que você não permite. É preciso que exista outra Defesa. dor, outra parte do corpo para que você chegue lá. É muito Defesa. interessante isso, muito Somos interessante. animais. Toda vez que um animal se sente acuado, né, ele se defende. Então, o corpo da gente ele é muito sábio, né? Principalmente a nossa mente. Então, por isso que eu sempre digo para as pessoas, o pessoal que chega para mim, né, com processo depressivo, processo de pânico, gente, não se critique, não se cobre por estarem desse jeito. Porque vocês já aprenderam a viver diferente. Então, como o padrão de pensamento de vocês, como o padrão mental de vocês é desse jeito que você aprendeu a viver até hoje. Você Então, falou um negócio muito sério. O pensamento. isso, O e tudo pensamento. vem do pensamento, tudo vem do pensamento. Memórias são pensamentos, né? Então, quando a gente fala de raízes, quando a gente fala de vocês, da gente ter consciência de onde a gente veio, de honrar os nossos pais, é pela clareza dessas memórias e desses pensamentos que a gente vai ter na mente da gente. Porque se a gente não tiver um lugar, não acolhê-los todos, não encontrar um lugar para cada sentimento, para cada memória, para cada sensação, isso tudo vai se transformando em fantasmas. E é isso que a Aninha está falando. Esses fantasmas vão amedrontando a gente e vão gerando medo na gente, e principalmente com processos dolorosos, como o exemplo que você trouxe, né, da dor que está ali na musculatura, porque é o medo de chegar perto, porque eu sei que me ensinaram que sofrer é ruim, me ensinaram que ser triste é ruim. Então eu vou gerando uma armadura ao redor disso, Ana. Por isso, para mim, a pele uma grande defesa, que é o nosso maior órgão, né? Eu vou gerando essa defesa e o corpo, por natureza, ele vai se defendendo. E a maneira da gente se defender é se escondendo, né? Seja Fiz muito isso. fisicamente, né? Seja fisicamente como emocionalmente, através de padrões de comportamento, através de padrões de pensamentos. Então é por isso que o nosso Vestimenta trabalho também, ele né, é muito. Clara? Oi? É vestimenta, é tipo de acessórios que usa, que esconde, né, para a pessoa não ser Tudo, vista. E tudo, tudo, tudo tudo. comunica, tudo. O seu corpo E a gente comunica não faz tudo. isso porque a gente aprendeu errado. A gente faz isso porque a gente aprendeu.
E eu aprendi, Sempre Ana, assim. que não existe o certo e o errado. Existe o justo e o não justo, e o injusto, né? Pois é. Então, aprendi isso com um professor meu, que é meu terapeuta, ele disse, claro, olha, toda vez que você for decidir alguma coisa que tiver com medo, você pense, é justo para você e justo para as outras pessoas? Segue, vai. Mas se alguém estiver sendo ameaçado, ou se alguém vai se sentir Prejudicado. prejudicado com essa ação, você pare e Nossa, repense mais um pouco. Então, isso me isso. ajudou muito, porque muitas vezes somos educados num processo de educacional, né, de cultural, onde existe só um tipo de regra, e isso vai poldando a gente, vai fazendo com que a gente se sinta cada dia mais pesados, impossibilitados e incapacitados, né? Então, Isso. isso explode na vida da gente todinha. No relacionamento, no trabalho, dentro da família, no meio da rua, o jeito da gente se vestir, o jeito da gente cuidar da gente, né? Então, não tem como a gente esconder. Por isso que essas áreas que a gente trabalha, Ana, eu me apaixono cada vez mais, porque não tem como a pessoa esconder aquilo da gente. Então, não tem como a gente enganar um outro. Eu sempre sou muito sincera com as pessoas que chegam lá no consultório, eu digo, ó, eu sinto que você não chegou teu tempo ainda. Então, talvez Simples assim. você não esteja pronto para isso. E não é ruim isso. É, É porque você não está verdade. pronto. Eu estou sendo Isso. sincera com você porque você depositou uma confiança muito grande em mim, você vindo aqui. É, é interessante, Clara, que essa visão integrativa que nós temos, né, e que algumas pessoas não entendem ainda quando vão para mim, principalmente, porque agora que eu estou conseguindo falar de uma linguagem mais clara, a forma como eu trabalho, graças a Deus estou conseguindo, e isso vai me ajudar com que as pessoas venham para mim, e quando eu abordar a parte emocional delas, elas não se assustem tanto. Porque eu percebo o espanto das pessoas quando dizem assim, mas eu vim para uma fisioterapeuta, eu vim para uma psicóloga, não é? Eu disse, não, eu sou fisioterapeuta, mas eu preciso saber o que é que sua mente está fazendo sobre essa sua dor. Porque se eu não entender se essa sua dor é de fundo, se é de fundo emocional ou não, é chovendo molhado. Não é? Eu vou cuidar de algo, de um sintoma, mas eu não vou saber a origem do sintoma. Se for de fundo emocional, a gente encaminha. Né? No caso, eu não sou terapeuta. Então, eu caminho para os colegas. Tem Clara, que é maravilhosa, que pode te orientar. Tem outros profissionais também que podem, que tem a questão da afinidade, né, Clara? Que é Isso. importante com relação ao profissional. Então, assim, se a gente não entende o porquê das dores, se a gente não investiga bem, fica difícil cuidar. E muitas vezes a dor é reflexa, né? Vem de outra pessoa que está perto de você, a angústia do outro passa para você. Gente, é muito complexo, muito. E É, é, isso é não tem, incrível. isso não é questão de espiritual, não, tá, gente? De Não, espírito, não. não é Tá? Isso é ressonância, física vibração. quântica. Só para É, explicar para vocês, isso é física quântica, tá? Quem não conhece, eu sugiro que vocês pesquisem, que vocês vão estudar. A gente estuda, a gente tá. Aninha, quantos anos de formada, Aninha? Conta pro pessoal aí. 21 Fala. anos. 21 anos. 21. Pronto, então são 21 anos de estudo, tá? De aprofundamento, de muita coisa, né? Eu tô chegando, vou chegar nos 21 ainda, vou fazer 12. Então, assim, a gente tem estudado para isso, né? Sim. E quem conheceu a gente há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não somos as mesmas Há pessoas. 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, não Antes e somos depois de as Clara, mesmas né, pastor? pessoas. Antes de Clara e depois de Clara. E isso é muito Temos uma linha gratificante, gente. divisória. Isso é muito gratificante, né, Ana? Porque a gente É, hoje está muito. aqui
Eu que conheci a Ana antes e ela tá aqui hoje comigo, me convidando numa live, eu sei o quanto ela se trabalhou para estar aqui. Eu sei o Uau, trabalhando, quanto. me trabalhando. Dá nervoso, dá agonia, dá um troço, mas eu disse, não, eu faço. Porque assim, gente, Isso. medo todo mundo tem. A questão é você não se paralisar por ele. Né? E até Flávia porque tá aí, ela me conhece, olha ela rindo aí, kkkk. Porque ela diz assim, Ana, você está falando. Eu disse, eu estou falando, eu estou falando. Porque era muito, muito desafiador para mim falar. E hoje eu estou falando feito a tagarela, né? Senão não deixo Clara falar. Fala, Clara. E é bacana Sim. isso, porque a gente vai se encontrando, né, Ana? Eu não digo nem reconhecendo, não. A gente vai se encontrando, porque a gente nunca se encontrou em relação a Isso. muitos aspectos. E eu sempre digo para as pessoas que passam lá no consultório, eu digo, gente, isso vai ser a vida da gente todinha. Só que vai É ter momento verdade. que a gente vai precisar de um suporte, vai precisar de ajuda para a gente se encontrar. E vai ter momentos que a gente vai conseguir fazer isso sozinho, mas a gente não pode parar, né? Seja com leituras, seja com meditação. Já abro um parênteses aqui, convido todo mundo para de 8h30 tá na live de meditação guiada, que é um projeto que eu tenho com outra amiga nossa, que é a Daniela Alcântara, tá? Muito Então, bom. a gente está fazendo Top. essa meditação guiada, Aninha, justamente por isso, para ensinar as pessoas que existem outras alternativas e que a nossa dimensão mental, emocional, ela gere muitas coisas do corpo da gente. A gente É verdade. tem relatos de pessoas que na primeira meditação guiada que a gente fez direcionada à DTM, a dor Uhum. dessa articulação aqui, gente, que se chama articulação temporomandibular, que ela gera muita dor quando a pessoa tem disfunção, dá dor de cabeça, dá enxaqueca, dá dor, essa dor que a Aninha falou, É irradiada. quando não funciona direito, disfunção, tá, gente? É quando não funciona direito. É, então, tem gente que teve gente que depois da meditação ficou sem dor, Show. porque entendeu de onde é que vinha aquela dor, né? De E, processos e, emocionais. e isso é interessante, claro, que é um exercício que eu tenho feito comigo. Às vezes, por tensão mesmo, muscular, sinto dor de cabeça. Aí o que é que eu faço? Eu me concentro, porque assim, se você sente dor de cabeça, pode prestar atenção. Porque você começa a contrair a testa, contrair os ombros, é uma tendência natural. Você, ao invés de relaxar, você vai contraindo. Aí vai Aí eu piorando. relaxo, eu começo a Fisiologicamente, perceber, você vai piorando. piora, claro. Aí eu começo a perceber, eu disse, não, peraí, eu estou com dor, eu vou contrair, eu vou relaxar. Aí eu começo a respirar e vou relaxando, porque assim, eu não sou adepta a remédios. Aqui em casa todos nós usamos homeopatia. Então, assim, tomo a homeopatia e vou repousar. Desconecto com a dor e repouso. Passa. Simples assim. Aí simples não, né? Porque é bem desafiador, viu, gente? Porque a homeopatia é uma medicina que é bem desafiadora. Você precisa acreditar, né, e fazer uso com constância. E saber identificar as causas também. É isso. Vai, Clarinha, fala aí. Se não fala, E eu é, estou falando. Depois vem a pílula da fala e danou tudo. e é interessante também, porque assim, como você fala, né? A gente vai passar a vida da gente todinha aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, né? Então, Isso. tem dia que vai ser a dor de cabeça, tem dia que vai ser a raiva. E se a gente não treinar todos os dias para a gente se aceitar, para a gente ser grato a gente, para a gente se pedir desculpa, se pedir Se perdão, abraçar. a gente É não tão vai bom se conseguir abraçar. mudar. Vamos pedir Não para o é? pessoal se Então, abraçar, assim, Clara? Queria todo mundo aí da live se vamos. abraçar. Vamos lá. Se abraça, um abraço gostoso, tá? Bem gostoso, assim, ó. Sem se E é machucar. interessante Um que, abraço quando, bem que no gostoso. começo é estranho. Pessoal, quando faz É, isso no começo é estranho, não tem sentido.
Mas depois, Pois quando a é. gente cria o hábito, a gente já vai se aconchegando na gente, né? Como a Ana foi se abraçando, já foi quebrando logo o pescoço. Oh, já me amo tanto, Então, Clarinha. Oh, que bênção. glória a Deus, que bom. Então, como é importante a gente criar esse hábito, né, Ana? Porque eu digo assim, a gente ensina as pessoas, a gente auxilia no processo de dor, auxilia no processo anti-inflamatório, né? Mas a gente, acima de tudo, ensina as pessoas a lidarem consigo mesmas, né? A se Isso é a questão do tratarem. amor, né? Não é, Clarinha? Porque eu tenho feito um estudo de meditação do som, muito interessante. É meditação, não, não é meditação, é yoga do som. Ele diz, não é meditação, é yoga do som. E interessante é que ele diz assim que nós viemos aqui para amar. Eu não vim aqui para ser fisioterapeuta, as pessoas, outros vieram para ser médico, para ser engenheiro, o que seja. Nós viemos aqui para esse planeta para amarmos. E para amar, a gente precisa se amar. Não é bíblico. Amar ao próximo como a você mesmo. Se você não se ama, então fica difícil amar o outro. E assim, eu percebo muito, assim, porque o autoconhecimento meu também já vem de algum tempo, só que eu olhava muito para trás, né? Eu precisava olhar para frente. Porque olhar os porquês não ajuda. Não ajuda. Simplesmente a gente olha, aceita e segue adiante. Né? Então, assim, quando a gente começa a olhar para trás, aceitar, dizer hoje eu estou aqui e vou seguir adiante, ajudando as pessoas, porque se nós viemos para amar, então viemos para ajudar. Né? Para ajudar as pessoas a se amarem mais. Se a gente se ama mais, a gente não sente dor, não, menino. Não E sente. é interessante que esses dias atendendo uma pessoa, aí me veio muito que assim, a gente precisa criar as perguntas ideais para todas as respostas que a gente tem. Uhum. A gente Temos tá todas. tudo, temos todas, só que a gente não consegue elaborar as perguntas para É, elas, é né? verdade. É verdade. E quando a A gente questão é a consegue, pergunta. A a pergunta questão é a correta. pergunta. Aí, É, tá, claro, o que é que é bíblico significa também, isso? né? É bíblico O que é também. isso, Clara? O que é que Né? Diz significa assim, pergunta, Clara? Significa entender as coisas que eu realmente preciso e não as coisas que eu quero. isso. Cristo, para Que muitas curar, ele perguntava o que você precisa. Né? Porque é a, ele age, Deus está agindo o tempo todo. A é questão a é a questão, pergunta que a gente faz. e até Se que a dentro pergunta do for clara, você terá a resposta. Porque ele já agiu, ele age. e Né? é muito interessante isso tudo, porque se a gente for lá para Platão, para Sócrates, né? Eles ensinavam através da dialética. Quando alguém fazia uma pergunta para eles, eles respondiam com a mesma pergunta, mas com palavras diferentes. Então, isso é o que a gente tem feito, né, com as pessoas. Uhum. Elas trazem muitas queixas, trazem suas histórias e a gente muitas vezes só decodifica e Uhum. transforma nas perguntas que elas conseguem sentir, conseguem entender nesse processo, né? E por É isso que é isso muito é interessante. gratificante. Isso é interessante, que a gente só consegue ver aquilo que a gente conhece. Que o pessoal da psicologia fala de pontos cegos, não é? Que a pessoa não enxerga, está claro para quem está de fora, mas a pessoa não consegue ver, porque ela não tomou E, a- conhecimento daquilo ainda. e quando eu entendi isso, eu consegui, ter um relacionamento melhor com a minha própria família. Porque eu deixei de cobrar isso deles, porque eu cobrava coisas que eu enxergava neles, e não eles do jeito que eles eram, né? Então, quando a gente consegue enxergar o outro do jeito que ele realmente é, a gente deixa de se cobrar e de cobrar o outro. Isso Isso. alivia, isso tira peso, Fala, vem. Dá dá uma uma leveza com leveza. a beleza. E a É gente para de verdade, é querer. verdade. E uma coisa que eu tenho
nos atendimentos da semana passada, é engraçado que toda semana parece que tem um tema nos atendimentos. A semana passada foi: eu não preciso dar conta de tudo. Eu não preciso dar conta E de tudo. precisamos repousar, Clara. Tá uma loucura nessa pandemia aqui dentro de casa mesmo, viu? Porque tem que fazer, 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 fazer. Gente do céu, pare. Pare. Que isso? Quando para é culpa. Eu mesma. Teve um dia que eu parei e disse, mas eu devia estar fazendo tal coisa. Eu disse, eu fazia um palavrão, sabe? Não é possível. Para, né? Eu tô querendo mostrar o que a quem, pelo amor de Deus. Né? Dá um stop. É interessante isso, a autocobrança. É o chicote que a gente chicoteia, né? Tem que fazer, tem que fazer. Não fazer nada. A gente precisa amar. Ame-se e ame o outro. Pronto, você já fez Eu muita até coisa. vi. E ainda mais tem as vibrações, né, Clara? Que existem no planeta. Do amor, do ódio, do medo, da culpa. Eu penso que uma grande missão nossa é aumentar essa frequência do amor, da esperança, que precisa, porque se continuar a gente aumentando essa frequência do medo, para a gente sair dessa situação vai dar mais trabalho. Né? Então vamos alimentar essa vibração de esperança, de amor, de prosperidade, que é importante para que a gente saia dessa situação. Que não é E só no Brasil, não, lembrando, é no mundo. né? Alguém está Perdão, é falando aí isso do mesmo. perdão. Com certeza, a gente estava falando isso, né? Que, assim, se a gente for olhar para as pessoas, isso dentro da física quântica, dentro dessas práticas, tanto da constelação quanto da alquimia da medicina chinesa, a gente diz que tudo realmente é vibração. Uma pandemia, né? Uma endemia é uma vibração. Isso. Então, as pessoas que se deixam levar por essa vibração não são os culpados, tá, gente? Isso é tudo processo Não, inconsciente. não se culpa, não. A gente não adoece porque a gente quer. Então, as pessoas que se deixam abalar por essa vibração adoecem com aquela vibração mais forte. Por isso que eu não Isso. posso parar de fazer lives com as pessoas, por isso que eu não posso deixar de fazer minhas meditações, por isso que eu estou sempre gerando novos projetos de doação, de vibrações, porque eu sei que isso me ajuda, né, Isso. Ana? Isso é um ponto Isso ajuda. importante, né, Clara? Que a gente não faz pelo outro apenas. A gente faz porque faz bem para a gente também. Isso é Isso. importante. Porque se a gente fizer só pensando no outro, vai chegar um tempo que a gente vai cobrar. Né? Aí diz, mas eu dei isso para você e você não me deu nada em troca. Não é isso. A gente faz essa doação porque a gente precisa. É uma necessidade nossa de doar esse conhecimento para que você possa se melhorar, se amar mais. É uma necessidade intrínseca do corpo para o cuidado mesmo. Isso é muito importante que você entenda, né? E outra uma mensagem aqui interessante, claro, ó, quando se descobre, é de Ilma, quando se descobre que o amor ao próximo é a verdadeira essência da vida, aí encontramos a verdadeira felicidade. É isso aí, Ilma. Com certeza. Eu sempre digo, Ilma, o seguinte, que toda vez que eu me aproximo mais de mim, né? Eu me torno uma pessoa mais leve e, consequentemente, mais feliz. Para mim, a leveza e a felicidade, elas andam de mãos dadas. Porque eu percebi que os pesos que eu sentia na vida e os pesos que ainda estou identificando, são eles que me deixam infelizes. Porque eles são pesados. E à medida que eu vou trabalhando isso em mim, eu vou me deixando melhor, né? Eu vou me deixando mais leve. Eu vou me trabalhando e eu vou ficando mais leve, né? Então, é muito Isso. gostoso, né, Nia? Se deixar, a gente fica Bom aqui demais. o dia todinho conversando. E assim, gente, é bom, mas é árduo. É importante saber isso. Porque, assim, é gratificante, é muito gratificante a gente se conhecer, descobrir essas sombras que existem, aceitá-las.
porque... Ai, tá acabando nosso tempo, Clarinha. Tá acabando, infelizmente. Mas, assim, quando a gente identifica, fica mais fácil da gente aceitar e deixar passar. Se eu tenho, tudo bem, paciência, né? Vamos ser felizes, vamos sorrir para a vida. Ô, Clara, muito obrigada. Viu? Foi muito bom estar com você. Gratidão. Deus te abençoe.